Olá para você que está aqui na Rede Alesp, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli. A gente está começando mais uma edição do programa JK, diretamente aqui do plenário Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje o nosso bate-papo é com a deputada estadual Ediane Maria, do PSOL. A gente quer saber várias coisas, inclusive vida pessoal, como é que começou toda essa trajetória. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui podendo falar, né, para o Estado de São Paulo e a partir de um programa tão importante que é do JK. Né? Então, Ranieri, muito obrigada. Até estava brincando aqui, falando que vai ser cara a cara com o Ranieri, frente a frente com o Ranieri. Né? Então, para mim é uma honra muito grande poder falar. Porque quando a gente fala da nossa experiência, da nossa história, a gente consegue inspirar outras mulheres. Olha, por falar em inspiração, né? Você que veio lá do interior de Pernambuco, como é que começou essa trajetória vindo lá do Pernambuco, do Nordeste, chegando até São Paulo? Como que a Ediane chegou aqui? Olha, minha travessia aqui para o Estado de São Paulo, ela vem igual várias mulheres, né? Eu acho que a entrada dos nordestinos aqui no Estado de São Paulo vem para o trabalho, né? A gente não vem para passear, a gente vem para trabalhar. Então, eu, assim como tantas mulheres, né? Vim aqui foi indicação da minha mãe, engraçado. Minha mãe me indicou. Porque minha mãe trabalhou, Dona Raimunda, que está lá em Floresta, eu sou do sertão do Pernambuco. Né? Então, sou a sétima de 8 irmãos. E aí eu fui aquela criança muito diferente, porque por eu ser também diferente, por ter nascido com cabelo crespo, tudo, minha mãe é indígena, né? Ah, é? Minha mãe é indígena. E meu pai tem a pele mais clara e tem o cabelo crespo. Então eu vim com essa mistura dos dois. Então eu sempre fui uma criança muito diferente, porque eu sempre questionei coisas. Acho que a gente vem de uma geração, estou com 40 anos, a gente vem de uma geração das crianças normalmente não questionavam as coisas. Né? A gente sabe que tem aquela coisa do, né, tem que obedecer, okay? Então eu era aquela que perguntava muito. Curiosa sempre. Curiosíssima, sempre muito curiosa. Então tudo eu perguntava. E aí eu acho que nesses questionamentos meus, minha mãe também começou a me levar, porque também me dava bem com as pessoas. Então minha mãe foi caseira de fazenda, foi para a cidade já para trabalhar na casa desses patrões, que ela morava na fazenda deles. Então, é ali que minha mãe começa a trabalhar. Tipo, eu não era nascida, né, porque ela era caseira, mas na minha infância inteira, como a casa dos patrões da minha mãe era na frente da escola que eu estudava, então eu acabava indo sempre no intervalo. Minha mãe falava assim, pode vir aqui, né, que aí muitas vezes nós não levava lanche, não tinha dinheiro para comprar, então eu ia lá para comer alguma coisinha. Né, e minha mãe, eu achava engraçado, que ela falava assim, não, tipo assim, ela chamava, mas só podia entrar pelas portas dos fundos. Atualmente algum apelido carinhoso que ela te chamava? Qual que é o teu apelido quando criança? Minha mãe, Raimundinha. Mundinha por causa de Raimunda. Uhum. Né? Eu, lá no Nordeste, sou Teta. Então, todos nós temos apelidos. Uhum. E aí, é nessa que eu ia e via ali as necessidades, né? Por quê? Eu questionava, mãe, por quê? Que eu gosto de queijo, gente. Acho que tem um segredo para falar que é o seguinte, Ranieri. Eu amo queijo. Eu sou aquela pessoa viciada. Porque eu chegava na minha casa primeiro, não tinha. Na casa dos meus pais não existia. Era luxo naquela época. Não, era um luxo ter queijo. Então, e sempre que eu ia na casa dos patrões da minha mãe, tinha queijo. Então eu via e eu sempre queria um pedaço. Eu falava, mãe, dá um pedacinho. E aí minha mãe, ela tirava bem fininho, sabe assim? E eu ficava olhando aqui, por que você tá tirando tão fino, né? Não era para perceberem que ela tirou, será? Minha mãe tinha um certo receio, né? De tipo, né? Porque... E minha mãe não tinha condição de comprar com o salário que ela ganhava coisas pra gente. Por mais que meu pai trabalhava como feirante, né? Então, ele é conhecido como canoeiro lá em Floresta. O pessoal fala, trabalha com canoa. Eu falo, não, gente, ele é canoeiro porque todo mundo tem um apelido no Nordeste. Então, meu pai, mesmo sendo feirante, minha mãe trabalhando como empregada doméstica, né, e babá, porque a função do trabalho doméstico não é só um. Não. Você sabe como que é, né? Você chega numa casa lá e você vai só... Você é contratado ali muitas vezes de boca, obviamente, e para fazer uma coisa, chega lá, a realidade é diferente. Mudou tudo. Então, é nessa, né? E aí eu vi os questionamentos. E tinha o final tinha uns meninos netos da patroa da minha mãe que estudavam na mesma escola que a gente. Né? Então, automaticamente, a gente tinha acesso a eles. Então, a gente conhecia eles. Porque por ser uma cidade de interior, né, pequena, né, hoje está com 34 mil habitantes, Floresta, mas na minha época tinha 11 mil habitantes. Isso há 22 anos atrás. Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. Então, todo mundo participava das mesmas festas, dos mesmos lugares e tal. Só que esses meninos terminavam o ensino médio, tipo, ou terminavam o primeiro até a 8ª série, eles sumiam. Então, eu via eles novamente, isso na época das férias.
que era o mesmo momento que a minha mãe pedia para eu ir ajudar ela. Ou seja, quem tinha oportunidade e privilégios saía lá de Floresta, Sim. ia para a capital ou para uma cidade maior ali da região, ou não, quando não tinha esse privilégio, ficava fazendo o quê nas férias? Tinha alguma coisa para fazer lá em Floresta na época? Tinha, né? Cidade pequena sempre tem alguma coisa, porque né, o São João lá é muito Aquela coisa forte. gostosa de interior, né? Sim, aquela coisa de interior. Então sempre tem uma Vai coisinha, pro né? Pra gente fazer. açude, Sim. vai pra, né? Então tinha muita coisa. Só que eles viajavam e iam estudar em outros lugares. Então eu via eles quando eles voltavam de férias. Então você imagina, aí as pessoas, eles iam contando histórias incríveis. E essa relação era boa com essa família? Sempre foi muito boa, Aham. né? Sempre foi muito respeitosa. Então, assim, tipo, minha mãe falava assim, ó, é que a minha mãe, ela era mais tímida. Então ela falava assim, não fica falando muito com eles, né? Fica aqui no cantinho, sabe? Extremamente profissional, Porque sua mãe. minha mãe extremamente. E eu era aquela criança que eu participava de tudo. Então eu ficava ali na roda de conversa deles, ouvindo o que eles estavam fazendo. Tipo, ah, não, a gente está fazendo faculdade de medicina, a gente está agora fazendo não sei o quê. E eu ficava ali olhando e achando também que eu poderia ter essa oportunidade de fazer isso. Né? Porque quando a gente é criança, adolescente, a gente tem sonhos. Então eu também sonhei. Né? Você foi uma criança sonhadora, então. Sempre sonhadora. Então, assim, eu sempre olhei e falei assim, não, acho que dá para fazer. Então, na minha mente, na época que eu estava fazendo magistério, eu imaginei que eu iria chegar aqui, né, quando veio a chance de vir para São Paulo, e eu via muita malhação, porque naquela época tinha muita malhação. Né? Ah, aqueles jovens que vêm de outro estado para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para as capitais, fazer faculdade, e ficavam ali alugavam espaço, e ali curtiam a cidade. Né? Eu vim com essa expectativa. Porque eu não entendi que eu estava vindo também num processo muito diferente do meu, que é, né, vir para trabalhar como um empregado doméstico. Minha mãe cuidou da minha patroa. Minha mãe foi babá da minha patroa. Ela veio morar em São Paulo, teve 3 filhos, e aí eu vim para cuidar da casa e ajudar na criação dos filhos. Né? Então eu vim com outra perspectiva, mas com a mala, não só aquela mala, mas com muitos sonhos. Né? Então eu imaginei que aqui, chegando aqui, seria muito diferente na minha realidade aqui em São Paulo. Vamos dar um salto. Eu sei que muita coisa aconteceu durante esse processo, até você chegar na militância ali, começar, né? Sim, foi muita coisa que aconteceu aqui em São Paulo, porque quando eu cheguei aqui eu não tinha ninguém, então eu estava aqui sozinha, tinha meus patrões que eu não conhecia, comecei a conhecer quando eu veio morar na casa deles, que eu morei na casa. Qual era a região? Aqui na zona sul de São Paulo, na Adolfo Pinheiros. Era lá que minha primeira moradia em São Paulo foi na Adolfo Pinheiros. Você deslumbrou com São Paulo? Eu achei incrível. E aí foi quando eu tive uma visita na casa da minha tia, que minha tia morava em Santo André, mora até hoje em Santo André, na divisa de Santo André com São Bernardo. Então você imagina a cena, na hora que eu saio aqui da Zona Sul, que vou para Santo André, eu começo a ver a dura realidade, né, de pessoas como eu vivem em São Paulo. Então chegando ali, você sai de uma avenida, onde tem acesso a shopping, a tudo, e você cai numa comunidade que só para subir a rua eram uns 20 minutos subindo um morro, né? E aí eu comecei a olhar aquela desigualdade, porque mesmo no Nordeste, mesmo bairros muito pobres e carentes do Nordeste, a gente tem um quintal, a gente tem uma rua ampla, né? A gente não tem que disputar, não é uma luta das vielas. Né? A gente não Você tem acesso a alguma coisa. A gente tem acesso a alguma coisa. Então, da cidade que eu venho, eu falo que é sempre isso. Da cidade que eu venho, então eu falo do meu lugar de fala, do lugar que eu venho, que meu pai e minha mãe moram na periferia, eu estava lá ano passado, no Nordeste, depois de 20 anos, né? Fui no Nordeste, e aí... Que eu não tinha ido não, viu? O pessoal acha, sério, você foi lá passear? Passou 20 anos sem ir? Passei mais de 20 anos, foram 21 anos sem ir lá. Não tinha condições de ir, eu não queria, não tinha perspectiva? Não tinha condições, meu filho, com 4 crianças. Como você vai viajar para algum canto, ganhando menos que o salário mínimo? É a realidade de muita gente. E quando chegou lá de volta, você sentiu muita diferença? Foi incrível chegar lá. Mas O olho assim, brilhou. eu quero voltar antes. Eu quero voltar para falar, Ranieri, como que vamos. foi aqui? Então aqui eu passei por várias violências, né? Então... Né, fui morar em Santo André, passei por 2 casas, teve uma casa de família que eu fui para morar, porque tinha muito isso. Então, como eu estava aqui e tal, então, vai morar na casa. Então, sempre tem as indicações. Porque o trabalho doméstico, como que ele funciona? Então, eu preciso confiar em você, você tem que ser meu amigo, né, e você tem alguém que limpa a tua casa, que você confia muito. Então, existe uma rede, né, que é essa, assim, da indicação. Então, as pessoas procuram quem tem alguém, para ver se conhece alguém, para indicar. Então, eu também fui várias vezes indicada, né? Primeiramente pela minha mãe, lá no início, depois pelas amigas da minha tia. Então, fui morar no Brás, na Silva Teles. Foi lá nesse lugar, nesse espaço, nessa casa que eu fui esquecida, porque era uma casa que eu saía de 15 em 15 dias. E muitas vezes eu não saía, porque assim, eu falei, se eu sair daqui do Brás para ir lá para Santo André, para ficar só um dia, né? E estar no outro dia aqui, então não compensava. Era um trabalho escravo? É um trabalho análogo à escravidão. Hoje eu entendo que ele é. Você tinha esse pensamento antes? Não. Você apenas vive. Eu acho que o trabalho doméstico, você entender as suas condições,
Você primeiro tem que ter uma leitura da história, né? E esse acesso, Ranieri, é negado o tempo inteiro para nós. Então, como que eu vou saber o que é trabalho análogo à escravidão, se para mim a escravidão é um lugar tão distante? As pessoas não entendem que tem apenas 135 anos da abolição da escravidão, né? A gente ainda é negado esse direito de entender a nossa própria história, né? Então, eu não sabia, eu vim saber sobre isso quando eu começo a ler, quando eu começo a construir, porque eu conheço o MTST em 2017, na fila do leite do governo do estado. É ali que eu conheço, porque eu era aquela mulher que, com 4 crianças, né? Então tem uma dinâmica no leite, na distribuição do leite, que é o seguinte: até 7 anos, a criança ela tem direito a receber 1 litro de leite, o leite, né, do governo do estado. Passou dos 7 anos, ela não tem direito a receber. Então ela vai receber quando ela tiver idoso. A partir dos 60 anos, começa a receber novamente esse leite. Ou seja, falta programa nesse espaço. Fica um vácuo, né? Então, o que vai fazer a partir daqui, né? Do 7 até 60. Então, tem que ter algum programa social para que a gente consiga ter dignidade, porque comida também, a gente está falando de dignidade humana, né? De sobrevivência, direitos humanos. Então, é ali que eu conheço o MTST. Engraçado que eu ficava ali, eu chegava cedo na fila do leite, porque meu filho não conseguia mais pegar, porque ele não tinha mais o direito de receber esse leite, porque ele tinha passado dos 7, mas eu precisava do leite, porque eu fazia um bolo, ele tomava o leite dele, sabe? Então, é nesse momento, Ranieri, que eu começo a ficar na sobra do leite, porque tem uma fila que é da sobra. Então, tem 100 pessoas que têm direito garantido de receber, que são idosos e crianças, têm direito a receber esse leite. Mas, se uma pessoa ou 2 não vai, que tem o direito e não vai, quem está na fila recebe esse leite. Então, tinha dias que eu ficava ali, né? Eu chegava às 7, 5 da manhã, porque a sobra era entrega, a sobra do leite era entregue às 9 horas da manhã. Então, quem estivesse na fila tinha direito de pegar 1 litro de leite ou 2, dependendo. Ou nenhum. Então, é ali que eu começo a ver a desigualdade, né? Porque começou a aumentar muito a fila. Tinha muita mulher grávida, tinha criança, tinha idosos. A fila começou a aumentar muito, devido ao desemprego, à vulnerabilidade que o povo estava passando naquele momento. Então, é ali que eu começo a observar, cara, a gente pode ficar 2 horas aqui na fila, né? E sair sem nada. Ou seja, o nosso tempo, ele não vale nada. Né? Eu posso ficar 2 horas dentro do trem, dentro do transporte público para ir trabalhar, posso ficar de novo 2 horas voltando para minha casa, sabe? E quem está olhando pela gente? A gente vê que o Estado não estava olhando por nós. Então, é ali que eu comecei a ter um questionamento. E ali, automaticamente, comecei a falar com muitas pessoas, porque eu chegava, então me arrumava toda e chegava na fila do leite. Quando eu chegava lá, a pessoa falava assim, nossa, porque você achava diferente, né? Você é da periferia, que tem um estereótipo que parece que quem é da periferia não se arruma. Você é vaidosa? Muito. Eu sou libriana, né? Então. Então eu Gosta gosto de chegar me arrumar. chegando. Eu gosto de me arrumar bastante. Então eu chegava lá, né? E ficava ali esperando. Então você chamava atenção, as pessoas chegavam ali junto com você. E eu falava. E falava, e olha, tem alguém aqui falando pela gente. Era E isso? eu fazia questionamentos, né? Coisas muito básicas, tipo assim, cara, por que a gente pode ficar aqui 2 horas na fila do leite? E eu perguntava, você está aqui por quê? O que aconteceu? E a pessoa começava a falar, porque a minha aposentadoria não dá para eu comprar. Então venham aqui. E nós tínhamos uma rotina no bairro, que era assim, muitos iam pegar o leite, lá a sobra do leite, o seu leite que era garantido, e depois ia caçar pão que tinha uma padaria, que o que sobrava de pão do outro dia, adormecido, eles davam. Né? Porque isso não pode vender. Então eles davam para quem estava ali na fila. Então começou a virar um ciclo. Né? E eu via que quem estava ali também eram as mulheres, na sua grande maioria mulheres, mães solos, que iam ali para garantir o alimento dos seus filhos. Então, ali você começa a ter um pensamento crítico. E eu fui convidada para ir no Ocupação, porque a partir dali, o povo começou a querer me conhecer também. Eu falava, moro no fundo da casa da minha sogra, não sei o quê, tenho 4 crianças. E aí as pessoas olham e falam, eu vou te levar para um lugar para você conquistar sua moradia, para você lutar pela tua casa. Quero que você conheça o MTST. E é ali que eu conheço a maior ocupação da América Latina. Nós chegamos a mais de 12 mil famílias nesse terreno lutando por moradia digna, né? Que é um direito. Né? Então, a gente faz um trabalho, o MTST faz um trabalho que é fantástico, que o mundo deveria conhecer. Né? Que é, cara, a gente ocupa o terreno, a pessoa chama que a gente é invasor, né? A gente ocupa um terreno para fazer a denúncia. A denúncia para os órgãos competentes. Então, se tem um grande número de pessoas numa região, numa cidade, que aconteceu em São Bernardo, a nossa ocupação em 2017. Você imagina, 12 mil famílias estavam naquele terreno. Eram 12 mil famílias, pessoas que pagavam aluguel, que moravam em área de risco, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade extrema, que é a situação de rua,
A gente está falando desse lugar. E são essas pessoas que vão para ter um direito finalmente digno. E foi a primeira vez que eu falei, não vou subir o morro, eu vou morar aqui, né, em frente à Scania, que foi o terreno na área verde de São Bernardo do Campo. Então você imagina, para quem estava ali subindo o morro com criança, aquele sofrimento todo, não tinha um posto de saúde, não tinha um ônibus, o ônibus não subia, e não sobe até hoje na nossa rua. Então, você imagina a vulnerabilidade extrema de você ir no mercado, você, sabe, chorar para subir o morro, arrastando criança, carrinho de feira. Então, é nesse lugar que a gente se encontra. E aí que a gente começa. Mas é naturalizado, Ranieri. Tem uma coisa que é a naturalização do sofrimento. Então, se eu estou ali, né, a gente olha e fala assim, para mim tem um teto. Você não entende que tudo isso é fazer política, né? Então, é vontade também política de mandar, vamos fazer uma política de habitação, que não existe, Ranieri. Eu já ia entrar nesse assunto, né? Quando a gente fala de falta de moradia, para o pessoal de casa entender melhor, aqui em São Paulo, principalmente na capital, a gente tem dados alarmantes com relação a pessoas em situação de vulnerabilidade social, moradores em situação de rua. São mais de 50 mil pessoas em situação de rua hoje. Por que falta tanta casa para essas pessoas? Se você olhar bem, teve um grande ápice assim, de pessoas em situação de rua em 2020. Porque na pandemia, onde tinha uma política de fique em casa, tinha muitos bairros que a gente foi, enquanto movimento social, para conter o despejo. Então, estava tendo despejo na pandemia. Muitas pessoas acabam perdendo seu emprego, não conseguia trabalhar. Se eu não consigo trabalhar, eu não consigo pagar meu aluguel. Então, para onde que eu vou? Para a rua. Foi no MTST que você descobriu essa veia política? A partir daquele momento ali, você já falou assim, eu quero ir para bem mais longe. Foi ali? No movimento, eu tive consciência política. Consciência do porquê que as coisas não chegam. Primeira coisa, você tem que ter consciência que morar em cima do morro, morar em lugares que corre risco de deslizamento, não ter uma delegacia da mulher, não ter programas sociais, né, que nenhuma delegacia... Que na minha luta é que tenha esses postos mesmo, tipo essas combis, que vai orientar as mulheres na periferia, porque a delegacia da mulher está no centro. Né? A gente sabe que de 145 delegacias da mulher, apenas 11 no estado inteiro, sendo que 8 é na capital, né, na cidade de São Paulo, que funcionam 24 horas. Ou seja, a violência doméstica está onde? Ela está muitas vezes na periferia, em mulheres que não vão ter acesso a uma delegacia da mulher. E nós não só queremos fazer a queixa da denúncia, denunciar o agressor, nós queremos uma solução de fato, um abrigo, uma solução. Então, como que a gente vai ter isso? A gente teve a Casa da Mulher Brasileira, né, que foi um programa da Dilma e tal, mas que também rapidamente foi sucateada. Então, não existe mais esse acolhimento, esse abrigo para as mães com seus filhos. Então, não é só fazer uma denúncia. Nós queremos fazer uma denúncia, mas nós também queremos ter dignidade e que nossa vida seja preservada. E como que essa mulher vai fazer essa denúncia se às vezes ela não tem acesso a esse distrito policial, não tem atendimento humanizado, não tem delegacia da mulher onde é para ter, não tem internet para ela. Mas aí tem o boletim de ocorrência virtual. Como que ela vai entrar? Você não tem internet lá na comunidade em muitas situações. Não consegue. Até porque o agressor, a primeira coisa que ele toma da mulher é o celular. Tem que você fazer uma denúncia. Vou denunciar pelo celular. Como você vai denunciar se a primeira coisa que eles pegam é o seu celular? E outra, falar de violência doméstica é falar de uma sequência de violências. Porque a violência hoje ela é caracterizada porque tem a violência patrimonial, né? Aquele homem que você, por não trabalhar, você parar de trabalhar, você não consegue ter dignidade, você não vou conseguir sair desse relacionamento abusivo. Porque se eu sair desse relacionamento abusivo, eu vou parar no meio da rua. Então, eu não vou ter uma rede de apoio que vai me acolher. Então, o que é violência? É quando eu não posso estudar. Violência psicológica é quando eu não posso ir numa academia. Quando eu não posso ir numa escola, entendeu? O murro, o tapa, ele é o último do processo de violência doméstica. Então, quando a gente não tem essa orientação do que é violência, o que é lutar pelo direito à cidade, é naturalizar morar no Pico do Morro, longe de tudo. Sabe, eu só posso acessar o centro quando é durante a semana para trabalhar na casa dos meus patrões, no shopping, no mercadinho. Durante o final de semana eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro para acessar esse mesmo transporte público. Então, são uma sequência de violências. Eu começo a ter essa consciência dentro do movimento. Porque aqui eu entendia que existia um apartheid, que quando eu venho morar em São Paulo, meus amigos foram as diaristas, as empregadas domésticas, as pessoas do prédio. Então, o zelador era meu amigo. O porteiro do prédio era meu amigo. E como eu falava com todo mundo, e eu queria conhecer a cidade, então eles ficavam me orientando. Então, eles automaticamente viraram meus amigos, né, naquele espaço.
E eu falava assim, cara, por quê? Né? Porque assim, eu não saía com os meus patrões. Eu não saía pro clube que eles iam. Ou seja, você enxergava uma realidade diferente, talvez, de outras pessoas. Sim, porque eu queria né? conhecer os meus. Então, foi os nordestinos também aqui em São Paulo que me abraçou. Então, ele falou, vamos lá no CTN, né, Centro de Tradição Nordestina, vamos lá curtir. Então, eu comecei a fazer essa rede também com eles, de amizade. Né? E eles, por falar em apartheid e, tipo, não participar dos espaços dos meus patrões, a gente viu a questão do Clube Harmonia. Né, onde eles colocam a caracterização de se você é babá e você está aqui no clube, então você vai ter que vir com roupas cobertas. Né? Então, a gente fez, inclusive, moveu uma ação no MP, no Ministério Público, para que o Harmonia ele repensasse o que ele estava fazendo, né? Porque as mulheres têm que ir coberta. É uma prática que existe, não sei se você sabe disso. Sim. É só você ir no Ibirapuera, você vai ver várias mulheres, várias babás hoje, ali andando com um avental branco, com a roupa branca, para sinalizar, para caracterizar que ela é uma funcionária. E como que está essa discussão, deputada? A gente conseguiu passar, a gente conseguiu vencer, né? Eles se retrataram, inclusive. Então, agora já podem andar conforme os patrões ou elas acharem melhor. Porque era uma camiseta até o joelho e uma leg que era permitido. E ela não poderia ficar perto da piscina, a não ser que a criança estivesse na piscina. Ou seja, é uma violência. Isso mostra também uma invisibilidade do trabalho de cuidados e trabalho doméstico no nosso país, né? Então, quando a gente vê essa negação de que nós existimos, e se nós estamos naquele espaço somente para servir, né? Mas a nossa aparência, né? Nós não podemos ser quem somos, porque várias de nós têm que mudar a nossa aparência para entrar na casa de família. É importante a gente trazer isso. Você acha, até eu falo assim, gente, será que hoje eu arrumaria um trabalho em casa de família? Talvez não, Ranieri. Talvez não. Né? Porque tem uma caracterização. Às vezes que eu fui contratada, tinha que ser acima de 40 anos, né? Que não tenha filhos, ou que se tiver, for filhos grandes, para que eu não faltasse no meu serviço. Parece que tem que ter um estereótipo, né? Não pode ser bem arrumada, né? Não tem que estar com um corpinho bonito ali. Tem um estereótipo. Eles impõem, a sociedade impõe isso. O que tem que sobressair é o seu trabalho. Né? Então, a casa tem que estar limpa, as crianças têm que estar bem cuidadas. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas, inclusive, que olham e falam assim, que hoje a rede social está aí, a gente fala assim, nossa, que lindo, né? Que tem essa patroa que está lutando pelos direitos assegurados. Acho que quando eu entrei nessa casa, Ranieri, ano passado, eu entrei com muito medo, mas muito medo mesmo. E como é que foi? Eu quero entrar nisso daí. Gente, a primeira empregada, né? Você se intitula assim, empregada doméstica, que entrou no maior parlamento da América do Sul. E aí eu quero uma coisa lá de dentro mesmo, do coração. Como é que você se sente com isso, assim? Quando você olha para essa trajetória que você está me contando aí, lá para trás, Sim. lá para o interior de Pernambuco, sertão pernambucano, em algum momento ali da tua vida, do teu momento na noite, tu deve olhar para o céu e agradecer, né? Porque é uma trajetória muito bonita. Como é que tu se sente com isso? Olha, eu me sinto muito feliz, mas ao mesmo tempo muito triste, porque eu fiz vários questionamentos, né, antes de chegar aqui, do porquê que as coisas não chegavam para nós. E quando eu chego aqui, eu tenho a certeza do porquê que não acontecia. Né, eu acho que a gente teve um grande avanço, onde eu também tive meu registro em carteira em 2013, que é quando sanciona a PEC das domésticas. Né, e aí tinha um critério que 3 vezes por semana nós tínhamos que ter nossos direitos garantidos, registro em carteira, né, porque também... Não sei se você sabe disso, Ranieri, mas a maioria de nós morre sem registro em carteira. Morre sem poder se aposentar com o seu tempo de trabalho. Né? E são pessoas que começam enquanto crianças. São mulheres que começam enquanto crianças ainda no trabalho doméstico. Então, quando a gente chega nessa casa e eu começo a fazer esse questionamento, né, de sensibilizar, porque muita gente falou assim, não vai dar em nada. Né? Porque a gente foi eleita com mais de 175 mil votos. Né? Então, 175.617 pessoas foram para as urnas. E não foi aquele voto assim, eu vou votar porque não tem quem votar. Não, foi um voto de reconstrução. Quando nós chegamos aqui dentro, eu começo a ver, tipo, não existia projeto de lei para nós. Então, como que vai chegar na ponta uma política pública se não tem ninguém pensando sobre nós? Né? Então, chegar aqui foi olhar e sensibilizar essa casa. Eu entrei com o mote assim, vamos aquilombar a política. Né? Aquilombar e trazer a população preta, né? Os excluídos dos espaços legislativos para ocupar essa casa. Então, quando a gente chegou aqui hoje, depois de 1 ano e 3 meses de mandato,
A gente está hoje, essa casa tem mais de 109 projetos de lei voltados para as trabalhadoras domésticas, mas a gente entrou aqui também, Ranieri, pensando em humanizar a casa. Então, a primeira coisa foi, vamos fazer um café da manhã com os funcionários da limpeza que são terceirizados aqui da Assembleia. Então, não dá para você só sonhar longe, vamos sonhar aqui. Você tem que limpar a casa primeiro. Vamos olhar para nossa casa. Tem que arrumar a casa. casa. E eu sei que você gosta de organização. Vamos olhar para nossa casa. Então, chegando aqui, as trabalhadoras dessa casa estavam esperando, porque pela primeira vez que elas viram uma pessoa como ela ocupar essa casa. Então, foi uma grande festa, fizemos café da manhã, foi o dia inteiro. Foi o café da manhã, foi o café da tarde e quase que da noite, com os funcionários da casa. Né? E foi muito lindo ver eles querendo se arrumar, eles não queriam estar com a roupa de emprego do serviço. Legal. Eles queriam se arrumar, porque a deputada está chamando a gente. Então, eu fui lá e falei assim, não é só um café da manhã. Eu quero que vocês tragam os sonhos de vocês, o que vocês querem que essa casa faça para vocês. Que são o maior parlamento da América do Sul, da América Latina. E aqui, essa casa, vocês têm que estar muito atento no que estão pensando e falando. Porque aqui que garante os direitos trabalhistas, direitos sociais, é essa casa aqui que tem um papel central e fundamental. Então, quando a gente chega aqui, a gente chega conversando com os nossos, primeira coisa. Né? A gente chega lançando a primeira frente parlamentar de trabalho doméstico e cuidados do Brasil. Né? Não tinha, não existia. Por mais... Aí você vê o que é, de fato, sensibilizar a política. Então, hoje tem muita gente pensando em política para nós. E eu fico muito feliz. Né? A gente passou o nosso primeiro projeto de lei, que foi sancionado. Nós temos 2 projetos de lei que foram passados nessa casa, que foram aprovados, né? Graças à sensibilidade da direita, da esquerda, de todos os campos políticos. Que trata esses 2 aprovados? Então, o primeiro foi o PL da Casa da Doméstica, que a gente instaura nos pátios, que é os postos de atendimento ao trabalhador. Né? Um espaço que tenha lá Casa da Doméstica, porque a partir disso eu começo a me ver também como uma trabalhadora, porque hoje, depois de 11 anos da PEC das domésticas, a gente teve poucos avanços. Então, hoje, 75% da categoria das trabalhadoras domésticas continua na informalidade, sendo que 67% das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, na sua grande maioria são mães solos. E aí a gente vai olhar ainda para um recorte que é excludente demais, que é 40% das trabalhadoras domésticas, hoje se encontram ganhando menos da metade de um salário mínimo. A gente está falando desse canto ainda da sociedade. Então, chegar aqui, ter esse nosso projeto, olhar para os pátios e falar assim, já tem a estrutura. Então, precisamos que os postos de atendimento também sirvam para as trabalhadoras domésticas. Porque se eu sou uma trabalhadora doméstica, eu não me enxergo no posto de atendimento a trabalhador. Porque muitas vezes eu não tenho um registro de carteira. Como que eu vou chegar ali? Eu vou questionar o que é ali dentro. Né? Então, as trabalhadoras domésticas têm que lidar ainda com os patrões, não lida com a empresa. Quem é que está ali no meio? Quem me segura? Né? Quem vai me assegurar, de fato, se eu for fazer um questionamento, for cobrar meus direitos, quem vai me proteger? Então, é quem pode me pagar meu salário e eu que preciso comer. São 2 lugares ainda na sociedade. Então, quando a gente lança também o dia 27 de abril de combater a invisibilidade do trabalho doméstico e cuidados no Brasil, é pensar a política voltada para nós. Claro. Mas não estamos no calendário ainda. Sabe o que é isso? A gente não estava, na verdade. Né? Porque dia 20 de junho, conseguimos, a partir da mobilização dessa casa, da sensibilização dos nossos companheiros, tanto da esquerda quanto da direita, né? Mas também do governador Tarcísio, a gente conseguiu passar, foi sancionado, agora é lei no estado de São Paulo, né, que seja colocado, já está sendo aderido ao calendário estadual, o Dia da Trabalhadora Doméstica e Cuidados. Ou seja, a partir disso eu começo a me ver. Então, começo a questionar a minha realidade. Então, começo a lutar por políticas públicas. Nós precisamos lutar por melhorias dos nossos salários, né? Precisamos lutar pela humanização do nosso trabalho. Então, a própria categoria, as trabalhadoras domésticas, começa a se ver. A partir de um calendário, de uma data nossa, a gente começa a se organizar e se mobilizar para lutar por políticas sociais, para atender nossa categoria. Então, quando a gente teve um grande dilema aí do Enem, a prova do Enem do ano passado, como combater a invisibilidade do trabalho de cuidados no Brasil, na sua grande maioria, executado por mulheres. E aí eu começo a enxergar esse lugar, e eu falo sempre aqui para os parlamentares dessa casa, meus companheiros, assim, gente, essa casa aqui tem uma função central e fundamental, que é de garantir direitos trabalhistas, de questionar as coisas. Né? Então, eu vejo que essa casa está pensando bastante, Ranieri. Eu fico muito feliz, porque a gente está conseguindo, sim, chegar num lugar
que agora, assim, aqui vai ficar mais uns 30 anos, projetos de lei para as trabalhadoras domésticas e de cuidados tramitando nessa casa. Eu quero saber ainda mais, tem mais coisas, mais bandeiras, esse trabalho não para. O nosso primeiro bloco vai ficando por aqui. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais. Estou batendo papo com a deputada Ediane Maria, do PSOL. A gente volta daqui a pouquinho. O programa JK está de volta, muito obrigado pela tua companhia. Lembrando que você pode também nos acompanhar em multiplataformas. Eu estou batendo um papo com a deputada estadual Ediane Maria, do PSOL. Mais uma vez, muito obrigado. Estou adorando o nosso bate-papo, já fiquei sabendo um monte de coisa. Deputada é organizada, gosta de cuidar da casa, sente saudade daquela coisa gostosa lá do sertão, ama queijo. Já comeu um queijinho hoje? Ainda não. Não consegui tomar café, cheguei tão tarde ontem que eu só dormi. Deputada, a gente estava falando aqui das suas bandeiras, né, do seu trabalho incansável com relação às domésticas, mas a gente sabe que um grande problema aqui na cidade de São Paulo é com relação à moradia, né? Sim. Pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é que fica o acolhimento dessas pessoas? Existe acolhimento para essas pessoas aqui em São Paulo? Olha, ainda é uma dificuldade muito grande, né? A gente vê os aluguéis altíssimos no centro da cidade e pessoas que lutam para se manter nela, né? Então, eu falo que cada apartamento, cada casa aqui, né, a maioria paga aluguel. É importante a gente trazer isso, olhar para o centro de São Paulo. Por isso que eu falo assim, o centro de São Paulo, gente, é uma grande periferia, porque são nossos filhos que estão ousando ocupar o centro da cidade e que vários deles, se não têm o dinheiro do aluguel, ele vai parar em situação de vulnerabilidade, ou fica em situação de rua, ou arruma a casa de um amigo para morar, ou vai para a periferia. São essas saídas que existem ainda. Mas existe uma categoria que é muito vulnerabilizada, que é a população LGBTQIA+, em especial pessoas trans. Né? Então, vamos olhar para as situações que existem de falta de acolhimento, de abrigo. Como que a gente vai pensar políticas voltadas para as pessoas trans? A gente está no mês do orgulho, né? Então é importante que a gente traga esse lugar de tipo, como que a gente vai atuar? Como que o Estado vai atuar? Então, eu também trago a pauta LGBT, porque eu sou uma mulher bissexual. Já fui questionada algumas vezes na minha vida, tipo, Ediane, mas que você entrou na Assembleia, alguém te apontou para você ser uma mulher bissexual? Eu falei, não, porque eu trago também outras coisas. Acho que foi o mote da parada desse ano também, foi o olhar a pessoa LGBT como pessoa, né? Ela trabalha, ela é um jornalista. Então, mas para isso nós precisamos criar políticas públicas, que há espaço realmente de acolhimento e de afeto. Então, a população trans, LGBT, que é mais, que são os que são vulnerabilizados, porque são expulsos de casa. São aqueles que, por falta de orientação e de acompanhamento mesmo, né, psicológico, para a família, dessa rede, né, de saúde mental, de pessoas que olham e falam assim, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe, se sua filha seu filho ser uma pessoa trans, tá tudo bem, sabe? Vamos cuidar de você. Mas muitas famílias têm medo, né, de como vai ser o futuro. Que só existe um caminho para quem é LGBT, para pessoas trans: a prostituição, as drogas. Só tem esse lugar, que as pessoas só enxergam isso. A gente está começando a olhar para outro espaço e falar assim, calma, né? A gente consegue também pensar políticas, né? Então a gente lutou esse mês, né? A gente lutou por muitas coisas. São várias coisas que a gente está lutando, né? Então a gente lutou, foi um mês inteiro fazendo projetos de lei para tramitar nessa casa para a população LGBT. Então, centros de acolhimento, né, e moradia para a população LGBTQIA+. Que está em situação de vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade. Que está em situação de rua, por exemplo. Né, a gente tem um grande número, a gente fez, inclusive, está fazendo a parceria com Conexão G, que é do Rio de Janeiro, um grupo que surge na favela da Maré, né, que ele pensa, né, tipo, um DIEESE, né, como que está a situação da população. Porque existe uma grande informalidade. Tem uma violência, inclusive, nas próprias delegacias, que é a seguinte: se eu chego lá, se eu sou uma mulher trans, eu sou um homem trans, né, eu vou fazer uma denúncia, não está notificado, não. Ó, porque a gente sabe que a população LGBT, quando sofre uma violência, são os rituais mais macabros que existem. Né? Então, eu preciso de segurar essa pessoa, preciso desumanizar, literalmente, para eu conseguir fazer, para de fato eu achar que aquela sensação de que agora sim eu vou dormir em paz. Então, assim, existe uma grande, como fala, ausência de
de relatos mesmo, sabe? Tipo assim, procuraram aqui a delegacia. É porque não existe, parece que se não se cumpre ali um protocolo como tem Não, que ser então, feito. nós queremos esse protocolo. Né? Que essa pessoa vai chegar a fazer a denúncia. Nós não queremos que tenha violência, mas existe. Então, como vamos tratar isso? Nós queremos ter um senso. É preciso ser Um respeitado isso. protocolo. O protocolo é, precisa saber quem é essa pessoa, né? A pessoa vai se apresentar com o seu nome social, é uma mulher trans, é um homem trans, é uma mulher LGBT. Nós queremos saber onde essa pessoa mora, né? Mas também, além da denúncia, queremos também que uma pessoa desse próprio espaço acompanhe essa mulher ou esse homem para fazer a denúncia. Né? Então, isso para mim é olhar para a população LGBT, para que ela não fique sozinha, porque a gente já sabe onde que vai parar quem é LGBT nesse país. E É em não se situação tem de dados, rua. deputada, porque muitos, por exemplo, não vão às delegacias porque é aquilo, Tem né? Como todo medo. mundo fala, com medo, eu não vou lá porque não vai dar em nada. É mais uma violência que você vai sofrer. É mais uma violência. Aí por isso que não tem dados. Então, a população LGBT muitas vezes não procura o sistema de saúde por medo de mais uma vulnerabilidade, mais uma violência. Não procura as delegacias, porque já sabe que se procurar, muitas vezes é mais uma violência, assim como é as mulheres negras. Quando a gente procura uma delegacia da mulher, a gente muitas vezes sofreu uma violência e vai sofrer mais uma. Então, por falta de orientação. Não tem atendimento humanizado. Não existe a deputada. humanização, né, nas delegacias. Então, nós precisamos, primeiro, formar, ter um protocolo de atendimento. E a gente está fazendo essa parceria e está dando certo, porque a gente colocou aqui, protocolou nosso projeto de lei, e não só aqui no estado de São Paulo, tem que ser no Brasil inteiro. Então, porque a população LGBT está no Brasil inteiro, está em todos os lugares. Né? Então, o Estado e o país têm que pensar a política voltada para a população LGBT. Principalmente ocupando esses espaços, trazendo também para construir políticas públicas, que nosso mandato é assim, é um mandato muito popular. A gente vai, né, conhece um grupo que está procurando um espaço de organização, já tem todo pensado, protocolo antirracista para as escolas. Vem de um grupo de professoras, né, que é o grupo Antonieta de Barros, que traz para a gente esse protocolo. Porque ela tem um protocolo pronto. Mas como que vai virar lei? Como que vai virar uma obrigatoriedade no Estado de São Paulo? Se virar um projeto de lei. Né? Então, a gente está falando de vários grupos que estão se organizando, Ranieri, mas que às vezes não tem um espaço de, tipo assim, precisamos que alguém abrace a nossa causa e leve para os espaços legislativos. Então, nossa função é essa, né? Acho que desmistificar e aquilombar e fazer com que as pessoas pertençam a essa casa é a gente abrir o espaço mesmo e falar assim, vamos construir coletivamente. Né? E quando a senhora começou essa discussão sobre esse acolhimento para a comunidade LGBT, como é que foi? Como é que foi a reação, a receptividade? Como é que aconteceu? Foi muito boa. Foi muito boa porque já estavam pensando sobre isso. Então, quando a gente começa a olhar, né, porque também no nosso mandato tem pessoas LGBTs, né, bem plural e diverso o nosso mandato. Então, a gente consegue o quê? Cara, qual é a necessidade? Vamos lançar esse centro de acolhimento, né, para a população LGBT, mas também com moradia, porque não tem moradia. É só você andar na rua. Quem anda na rua vê. Sempre vai ter alguém, uma mulher trans ou um homem trans na rua, em situação de rua ou nas esquinas. Então, nós queremos que, de fato, o Estado ele olhe e também tenha um processo de formação para a população LGBT, né, com políticas de cota, para programas, né, na verdade, para... Como que é o nome? Eu esqueci. Para que consiga acessar concursos públicos. Então, você começa a olhar para a população a partir do momento que você dá oportunidade. Né? Porque eu não tinha nenhuma oportunidade. Depois que eu entrei aqui, comecei a olhar e falar assim, opa, calma aí, dá para fazer. Então, nós precisamos esperançar. Esperançar é políticas públicas, que atendam a critérios sociais para a população LGBT. Então, quando a gente começa a olhar assim, calma aí, vamos aqui para esse lado. Porque são nossos filhos que estão ali. São os nossos filhos que estão na rua. O que nós vamos fazer por isso? O que o Estado está pensando para isso? Então, nossa função enquanto parlamentar é fazer com que essa casa ela pense política. Né? Então, você começa a olhar e falar, calma, gente, você sabe quem é aquela pessoa que está na rua, em situação de rua? Pode ser o seu filho, pode ser o meu filho. Deputada, a senhora já faz política desde o do movimento lá, Sem Teto. Quando a senhora chegou aqui, a senhora já veio com uma visão, obviamente. A senhora já tinha conhecido, acho que já andava pela casa, né? Já tinha vindo aqui participar de algumas audiências. Você encontrou alguma dificuldade? Tem alguma dificuldade? Falei, não era tão fácil como eu pensava. Olha, eu achei que seria bem pior, confesso. É? É. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muito essa coisa assim, talvez não dê certo, aqui essa casa não faz muita coisa, e tal. Então, eu cheguei aqui com muitos sonhos,
Porque a gente é revolucionário, a gente quer mudar as coisas. Se a gente chegou aqui, vamos mudar as coisas. Desde pequena, Desde curiosa. pequenininha, sempre questionadora, sempre ali, tipo, não é assim que funcionam as coisas, não. Então, quando a gente chega aqui, a recepção foi muito boa. Bom. Né? Teve alguns embates e vai ter. Isso é óbvio, porque aqui o parlamento é para que as pessoas coloquem suas opiniões. E as mais diversas possíveis, até porque são 94 deputados e cada um desses deputados representa uma parcela da sociedade. Então, chegar aqui nessa casa é olhar para ela e falar assim, mas o que a gente pode sensibilizar? O que a gente consegue humanizar? Porque a gente, Ranieri, ficamos fora da política. A gente está agora ocupando a política. Agora nós estamos ocupando a política. E aí eu falava assim, eu sou a primeira deputada, a primeira empregada doméstica eleita no estado de São Paulo. E aí começaram a pesquisar, falou, Diana, você é do Brasil. Ninguém foi eleito com a pauta de trabalhadora doméstica. Né? Não existe na história. Existem pessoas que passou pelo trabalho doméstico, que o trabalho doméstico é a base da sociedade. Se é uma base da sociedade, então todas nós, dependendo da sua condição, da família que você vem, você vai passar pelo trabalho doméstico. E o trabalho doméstico é assim, você conhece alguém. Se você não é, se tua avó não foi, se tua tia não foi, você conhece alguém. Não é um lugar que está distante de você. Então, quando a gente chega nessa casa, a gente começa a humanizar e falar assim, cara, olha para quem está na sua casa nesse momento. Olha o que a tua mãe, o que a tua avó, ela viveu para te criar. Né? Porque a gente não fala, muitas vezes, a gente não fala, né? A gente tá ali lutando, muitas vezes não tem que dar para nossos filhos, mas a gente não fala. Né? Porque também isso é mostrar fraqueza, isso é mostrar também vulnerabilidade. Então, a gente mostra o lado sempre bom das coisas. Então, o Estado de São Paulo hoje começou a olhar. Falo, olhem para quem está na sua casa nesse momento. Olhem para elas. E perguntem a situação, o que ela está precisando. Porque nós temos um papel fundamental que é de mudar a sociedade. Quando me chamam de guerreira, eu falo, gente, eu não luto para que as pessoas sejam guerreiras. Eu luto para que as pessoas tenham direitos. E que as mulheres tenham o direito de ser mulher. Nós queremos poder viver. Sem o medo de não ter o que comer de noite, lutamos para que tenha um posto de saúde na minha rua, para que meu bairro seja seguro, né, para que meus filhos possam crescer com dignidade, tenham acesso ao mercado de trabalho. Essa luta não é porque a gente seja guerreiro, não é políticas públicas, que atendem a critérios sociais. Nós queremos isso do Estado de São Paulo. Mas nessa casa aqui, quando eu cheguei, confesso, me deu muito medo. Mas depois eu falei assim, não é só conversar com as pessoas. Fazer política é conversar. É dialogar com as pessoas e entender a divergência, que existe. Mas a gente não abre mão de nossas bandeiras, nem baixar nenhuma bandeira, nenhuma pauta que a gente trouxe para essa casa. Quero para intimidade. A deputada é mãe de 4. Estava falando aqui em 2, inclusive, mais 2, para ser 6. Como é que fica aí essa divisão da mãe, da dona de casa, da parlamentar? Filharada ajuda ali em algum momento? Como é que é? Olha, eu criei dinâmicas. Acho que eu e meus filhos criamos uma dinâmica de sobrevivência. Né? Então, eu sempre tive que trabalhar fora. E aí, meus filhos sempre se auto-organizaram. Quando era criança, eu pagava alguém para cuidar deles, porque eu ganhava na época R$600. E aí eu pagava 300 para alguém do bairro cuidar deles. Então, levar na escola, garantir que eles se alimentassem no horário e tal. Então, eu fui criando uma rede sozinha. Né? Eu acho que eu estava até falando assim para o pessoal, gente, eu sei o que é criar os filhos sozinha. Né? Com medo de sofrer alguma violência. Sabe? Assim, eu criei um mecanismo, sabe assim, meus filhos são muito fortes. Então, passaram comigo pela fome, pela violência, passaram por tudo. É aquela mãe que pegou e... Sim. Colocou Mas os eles me filhos. protegem também. Ah, é? É, que quando eu chego cansada muitas vezes, ou querendo chorar, eles são meu abrigo. Então, Eu já vi que você se emociona rápido. Você é uma mulher chorona, a Libriana é chorona? Foi muito difícil. Né? Então, eu sei que eu estar aqui, eu não sanei ainda a dificuldade, a necessidade das que eu represento aqui dentro. Então, a nossa luta era grande. Não é somente por mim. Eu tenho que me manter viva para que outras mulheres consigam alcançar direitos. Né? Então, meus filhos são muito parceiros. Realmente começaram a fazer comida e a cuidar um do outro muito cedo. Né? Então, minha filha mais velha fica assim, que ela faz faculdade, né, de engenharia. Não, tem que correr, a Giovana tem que estudar, tem que começar em processo. Porque ela fez ETEC, né, e depois entrou na Federal. E ela é uma pessoa que eu quero fazer faculdade federal, que é um direito meu, que não sei o quê. E aí, tipo, a Giovana tem que fazer também, a Amanda também tem que fazer, tem que estudar, tem que... Então, eles criaram uma rede Legal. de apoio. Então, eles se apoiam no outro. Tem dúvida, liga pro outro. Vamos conversar, vamos resolver aqui.
sabe? Eu chego em casa, ai mãe, tem a comida tá pronta, né? Se eu tô em casa, eu faço a comidinha, chamo eles. Então, é um cuidando do outro. A gente tá aprendendo a se cuidar. Faz alguma coisa na cozinha? A senhora gosta de fazer alguma coisa? Gosto, gosto. O que é que a Eu gosto de filharada fazer mais gosta? tudo. Qual é o prato da mamãe? O prato da mamãe, quando a mamãe tá em casa, quando a mamãe consegue fazer comida, eu gosto de fazer coisas assim diferentes, né? Porque arroz e feijão eles fazem todos os Você já dias. come todo dia, tá Todo tudo dia. certo. Eu gosto de lasanha, eu Hum, gosto de fazer o macarrão à bolonhesa, né? Então eu gosto de fazer coisas assim para agradar eles. então não mudou muita coisa, Não. né? Você sabe que não muda nada? Que as pessoas E as imaginam. pessoas perguntam isso, as pessoas que te conheceram lá no Não muda interior. nada, gente. Ih, agora ela é deputada, agora ela mudou, ela não fala mais com ninguém. Eu continuo indo no mercado, fazer minhas compras. Quando eu consigo ter tempo, às vezes eu saio aqui da Assembleia, vou fazer a despesa. Pessoal correndo. Às vezes eu vou de Uber pro mercado, e aí eu venho na perua do mercado. E aí eu venho conversando com os motoristas, e aí depois ele fica assim, mas eu entendo tanta coisa, quem é você? Eu falo, eu sou deputado estadual. Aí ele assim, o que é isso? Ou seja, as pessoas se assustam. Então, eu continuo fazendo tudo minhas coisas, normais. Eu vou numa contramão, porque as pessoas imaginam que o deputado tem um carrão, vive de carro, vive com segurança, vive com... A gente vem com outra proposta de política, né? Fazer com que pessoas como você, Ranieri, pessoas comuns ocupem a política. E quem faz a política real, na base, é as lideranças. Então, como que a gente demistifica isso? Minha vida não mudou. Ela não mudou em nada. Eu continuo tendo os mesmos amigos, frequentando os mesmos lugares, sabe? Falando com as mesmas pessoas. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, as pessoas falam assim, você não muda nada. Nossa, não sei o quê. Eu continuo, eu sou fumante, né? Eu continuo, tipo, eu tô lá no meu lugar, pedi... Aqui na Assembleia, por exemplo. Gente, tem alguém aqui no estacionamento fumando, não sei o quê. Coisas normais. Nós precisamos normalizar, porque quando eu me humanizo e normalizo quem eu sou, eu consigo falar assim, tá tudo bem. Sabe, eu posso andar, posso brincar com as pessoas. Agora, as pessoas, elas às vezes se assustam, porque imaginam e sonham com um lugar do parlamentar, um lugar inacessível, sabe? Então, não, tipo assim, que eu via também, eu sou da divisa de Santo André com São Bernardo, divisa. Quem é da divisa, Ranieri, sabe o que é não chegar a nada. Então, tipo, ou aparecia um panfleto de 4 anos, ou não aparecia nada, porque também a divisa não tem muito interesse ali, né? Porque tem muita coisa para fazer e ninguém quer se comprometer. Ou seja, quando eu vou na comunidade, quando eu falo com as pessoas se assustam. No início, a gente inaugurou 46 gabinetes na rua. Por quê? Nós queríamos desmistificar a política, fazer com que a política fosse acessível para as comunidades, para as lideranças. Então, a gente começou a ir nas comunidades, falar com o povo. Então, a liderança chamou a gente para lá, nós íamos. Mas, assim, achava que eu não ia. Aí eu chegava lá. As pessoas se assustavam, porque muita gente não me conhecia. Falou, nossa, ela é deputada? Ela é deputada. Não, Essa nossa, mulher tão mas acessível, ela é deputada. igual eu, ela toma café aqui, ela se senta, ela dança, ela brinca. Sabe? Então, assim, teve gente que falou assim, você vai vir de terno? Falei, de terno? Eu? Ai, pelo amor de Deus, né? Então, ela teve coisa assim, então a gente está quebrando paradigmas e tornando a política mais acessível para todos. Ou seja, quando você teve essa votação expressiva, foi quando você já sabia disso, obviamente, que qualquer pessoa poderia ali se candidatar e ser o representante. Hoje você tem cada vez mais essa certeza que qualquer pessoa hoje pode estar aqui no parlamento, Sim. defendendo uma causa. As pessoas precisam acreditar. Eu sei que não é fácil, porque foram vários caminhos e várias pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida que me ajudaram a chegar aqui. Eu não cheguei aqui sozinha, eu cheguei aqui com muita gente, porque eu cheguei lutando pela minha casa, né, fazendo questionamento da cidade. Depois eu começo a construir um coletivo negro dentro do MTST, que é o Raiz da Liberdade, para discutir o racismo. Inclusive, lutar por moradia é também uma luta antirracista, né? E aí você começa a ter essa visão, né, a entrar no PSOL. O PSOL também é um partido também que abraça as nossas pautas, né? Que elegeu Érica Hilton, a primeira mulher trans para o Congresso Nacional, Sônia Guajajara, né, Guilherme Boulos. A gente começa a olhar para partidos, porque se você olhar a política, tinha muita só branco e quem tinha dinheiro. Nós não pertencíamos. Como que vai ser acessível se eu não vejo pessoas como eu ocupando esse lugar? Então, hoje a gente consegue fazer com que a política ela seja voltada para liderança, para pessoas comuns, que estão na sociedade fazendo o serviço, até porque a política tem que ser acessível para todos. Então, é a liderança comunitária que vai saber o que precisa para aquele espaço, que tem que estar ocupando os partidos, que tem que ocupar o parlamento. Você percebe que é uma mudança? Eu também achava bem distante.
confesso, eu também achava que jamais, imagina. Quando alguém falava, nossa, você algum dia vai ser uma vereadora, você algum dia vai ser... Eu falava, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Eu dizia, você vai chegar lá, você quer pegar a poste? Eu falava, não vou nem pegar a poste. Então, as pessoas já enxergavam isso. Eu não enxergava porque eu achava que eu não merecia, que eu jamais, não é que eu não merecia, que eu jamais chegaria nesse espaço. Porque eu imaginava que tudo era muito mais difícil de chegar. Então, hoje, estou ajudando em várias campanhas, falando com várias pessoas. E as pessoas ficaram assim, que bom. Ver hoje filhos de empregadas domésticas se lançando para ocupar esse espaço, ver mulheres trans se lançando para ocupar esse espaço, mulheres negras, mães solos, se lançando, né, para ocupar. Cara, isso não tem preço. Isso mostra que a política mudou. Tá agora para todos, de fato. Aquela menina sonhadora hoje se transformou numa adulta também sonhadora, né? Sim. O que a deputada pensa daqui para frente, assim? Qual que é o sonho interno ali da deputada? Olha, qual que é meu sonho interno? São vários sonhos. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Sou signo de ar, né? Então a gente está sempre em movimento. Eu sonho com muita coisa. Eu sonho que a gente, um dia, eu achava que seria mais rápido, mas hoje entrando aqui eu vejo que vai ser mais difícil, porque é bem... Não depende só de você. Não depende só de mim, né? No início eu ficava me culpando muito, né? Porque a gente tem aquela coisa de tipo, se não deu certo, se não sei o quê, se a articulação não deu certo, a gente é crescido, a gente nasce com culpa. Então hoje eu olho e falo assim, é necessário que nós consigamos sensibilizar a sociedade para que de fato as políticas públicas cheguem na ponta. E quem vai poder fazer isso? Quem é desse espaço? Eu sou a única mulher que sou membro da Comissão de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, e eu olho para esse espaço, né, no início foi bem duro, eu realmente senti medo naquele momento, porque eu cresci também e criei meus filhos em comunidades, na periferia. Né? Então, o meu filho não poder jogar bola, não poder soltar pipa, não ter um parque, não ter nenhum espaço. E quando cresce, a gente tem medo das operações policiais, que várias vezes vimos policiais andando com arma em punho nas vielas. Eu sou moradora de uma viela. Então, estou falando desse espaço. Então, assim, como que a gente vai mudar essas coisas? Somente sensibilizando e trazendo e cobrando do Estado. Né? Quem mora nas periferias são seres humanos, pessoas que, inclusive, estão, nesse exato momento, ocupando o centro, porque estão trabalhando no centro. Né? E quem é essa pessoa na periferia? É a mesma que está na tua casa. Só mudou que hoje ela agora está na periferia, que é o lugar que ela mora. Né? Então, essa mulher precisa viver, ter dignidade. Então, eu sonho, sim, com uma sociedade onde essa violência que a gente vive, esse medo que a gente vive, e a insegurança de criar os nossos filhos nas comunidades, de fato, ela seja sanada. Né? Com políticas públicas, onde, de fato, o policial ele entenda que ele também é um homem preto, na sua grande maioria, um homem que muitas vezes o Estado usa esse homem preto para ir combater o lugar que ele mora. Pessoas como ele. A gente viu aqui a luta nossa, quando a gente entrou ano passado, que foi a luta para que o reajuste salarial dos policiais fosse para todas as categorias. A gente fez uma luta aqui dentro, foi um debate longo, inclusive, né, onde a gente começou, inclusive, a ser procurados por policiais falando assim, realmente, que bom que vocês estão lutando por nós, que bom que vocês estão mudando, que bom, deputada, que você fala no plenário sobre o transporte público. Que bom, porque nós também vem de trem para cá trabalhar. Então, você começa a fazer essa mudança na sociedade, de tipo, vamos, de fato, falar assim, cara, nós somos trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores. E quando você humaniza, você tem a sua realidade, você Sim. traz a sua realidade aqui para dentro do parlamento. Quando você humaniza isso, alguém que está vendo fala assim, ela é nossa, ela é que nem a gente. Ela entende. Ela entende. Sim. Ela sabe o que é uma comunidade, ela anda numa viela. Sim, então você imagina que antigamente no parlamento não tinha pessoas como eu, que poderiam que falam desse espaço, tipo assim, cara, calma aí. Você vai falar da fome que já passou fome? Você sabe o que é a dor da fome? Que não é só a dor do estômago vazio, é a dor da impotência. De não ter de onde tirar. Sim, Você já passou fome? já. E é difícil, só quem passa entende. O pior não era eu passar, eram os meus filhos passar. Ainda bem que você hoje consegue dar uma outra realidade. Mas ainda não mudou. Eu não quero mudar só a minha vida. Eu quero mudar a vida da sociedade como um todo. Só sabe quem passa. Olha, para você que está aqui com a gente no programa JK, eu estou batendo um papo com a deputada estadual Ediane Maria do PSOL. A gente já riu, a gente chora, se emociona. É uma trajetória muito bonita. Inclusive, a gente faz aí os votos de que você acompanhe cada vez mais o trabalho
da deputada. A senhora é assídua lá nas redes sociais, está por lá também, mostrando o dia a dia? Estou lá nas redes. Acompanhe nas redes, gente. Acompanhe e tragam suas ideias. Eu acho que política é feita sendo coletiva, né? Sendo circular, sendo coletiva. Tragam suas ideias para as redes. Né? Porque só quem sabe a violência que você sofre é você mesmo. Então traz para a gente pensar política juntos. Diante de tudo que a senhora já disse aqui, né, sempre tudo muito importante, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para as mulheres, para as empregadas domésticas, para os LGBTs, né, que aí são talvez as suas principais bandeiras. Obviamente a senhora representa toda uma população, mas são as suas principais bandeiras. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Olha, a mensagem que eu posso deixar eu preciso de vocês, acreditando, lutando juntos, porque não é fácil, né? Mas a gente consegue sonhar aqui dentro. A gente consegue, inclusive, fazer os apontamentos que é do porquê que as coisas não chegam na ponta. Por que a trabalhadora doméstica ainda não tem sua dignidade garantida? Né? Eu fui na Argentina e aí foi muito bom essa experiência, porque eu fui num espaço onde já foi sanado isso. Né? Onde a política de cuidado, as trabalhadoras do cuidado, inclusive, que é um debate na sociedade, já foi sanado lá. Já são mulheres que têm direitos assegurados. Né? Então, o Ranieri estava falando no início, Diane, não sei o quê, como que é você quando você chega em sua casa? Né? A gente tem que desmistificar a política e falar o que é trabalho nesse país. Então, a gente fala do trabalho doméstico, né, de um lugar também, mas tem o trabalho doméstico remunerado e não remunerado, que é aquele quando a gente sai do nosso trabalho, do nosso serviço, que a gente está ganhando alguma coisa, e chega em nossa casa. Né? Começa aquela rotina de vou ter que lavar roupa, vou ter que cuidar de criança, vou ter que, sabe, fazer a marmita do outro dia. Então, ninguém conta isso. Né? Então, a gente precisa fazer uma política mais acessível e tensionar o Estado para que, de fato, tenha políticas públicas para a nossa categoria. Né? Porque o Brasil é construído pelas nossas mãos, pelas mãos da trabalhadora doméstica. Olhar para o Estado de São Paulo é olhar que a maioria são migrantes, são pessoas que vêm do Norte e Nordeste e constroem esse Estado. Então, qual a política, de fato, que está sendo feita para que o nosso povo, para que nosso único lugar não seja a periferia? Como diz a Carolina Maria de Jesus, que seja o quarto de despejo. Os políticos só entram lá de 4 em 4 anos. Então, nós queremos que essas pessoas como eu, ocupem cada vez mais a política. Porque eu vejo que a política sofria no passado, saí falando, ano passado eu morri, mas esse ano não morro, porque eu comecei a entender esse mecanismo e a pensar, e a trabalhar muito, e a articular e conversar com muita gente para que a gente consiga se humanizar. Acho que a política, nós precisamos se humanizar. A transformação era parte de todos nós. Então, se você está pensando em política, na sua casa, no seu trabalho, comece a questionar quais os direitos que são negados todos os dias. Então, é esse questionamento que a gente precisa para a sociedade. Então, esperança. Faça igual a Diane Maria, quando era criança, que tudo que vinha eu questionava. Mas por que isso? Por que aquilo? Então, vamos questionar a dinâmica da cidade. Vamos pensar por que as coisas não chegam. Então, questionem. Eu adorei contar sua história, essa história é inspiradora, tenho certeza que muitas mulheres e homens, né, que viu e ouviu a gente aqui nesse momento, saíram daqui transformados, que eu acho que é isso, né, a gente bater esse papo e conseguir transformar alguém que se torne ali multiplicador, isso é muito importante. Muito obrigado, muito sucesso, espero que a gente converse mais vezes. E se embora, São Paulo. Olha, a gente vai ficando por aqui sempre agradecendo a sua audiência e também o seu carinho. Até o próximo programa JK. Um abraço.